Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Estamos no último capítulo de Ezequiel e com essa oportunidade de fazer esse capítulo, estamos estudando todas as tribos de Israel, as tribos terrenas de Israel. E hoje nós vamos estudar a tribo de Dan, certo, meus irmãos? E em Gênesis 49 e Deuteronômio 33 tem uma profecia, sim, para essa tribo, meus irmãos. E é isso que nós vamos ver hoje. Gênesis 49, versículo 16 ao 18. Vamos ver o que Jacó profetizou sobre essa tribo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Porém, meus irmãos, aqui vem uma coisa negativa, porque era o que Dan deveria fazer, julgar o povo com justiça. Porém, no versículo 17, diz assim: Dan será serpente. Então, essa tribo é um símbolo da serpente, um símbolo de Satanás, de sua característica, certo, meus irmãos? E é isso que vamos ver hoje. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E é essa história que nós vamos ver no livro de Juízes, capítulo 18, se concretizando essa profecia. Sim, meus irmãos, então, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Meus irmãos, e aí tem outra profecia que parece bem diferente, mas vai completar a história dessa tribo, que está em Deuteronômio 33, versículo 22, certo, meus irmãos? O que vemos aqui? Aqui é uma profecia de Moisés para a tribo de Dan. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então aqui está falando de uma profecia, uma bênção militar, territorial, certo? Por quê? Aqui Dan é como um leãozinho, por quê? Em Josué 19, 41 ao 46, nós vemos a herança de Dan, que ele recebe do Senhor. Porém, ele não teve uma capacidade própria de tomar essas terras e, por isso, ele toma terras que não lhe foi prometida, como um leãozinho que salta de Bazã, certo? Então, vamos ver lá em Josué 19, 41 ao 46. Nós vamos ler sobre a herança territorial de Dan. Veja bem que a profecia de Jacó é uma bênção mais profética e espiritual, e a bênção de Moisés é mais militar e territorial. E na história de Juízes 18, você vai ver tudo isso se concretizando, certo, meus irmãos? É isso. Então, vamos lá para Josué. Josué, capítulo 19, versículo 41 ao 46. Então, esse é o território, ó. Começando, na verdade, pelo versículo 40, que fala, o título é A Herança de Dan, certo? Vou começar com o versículo 40. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan segundo as suas famílias. O território que ele ganhou, certo? O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna e assim por diante. Versículo 47.
Saiu, porém, pequeno, certo? Pequeno, presta atenção. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que, então, eles vão atrás de outras terras que não lhe foram atribuídas. Entenderam, meus irmãos? Por isso a serpentezinha, o leãozinho, que salta para tomar o que não é dele, certo? É típico de Satanás, né? Tomar aquilo que Deus criou. Bom, então vocês estão vendo já as características da serpente, né? Nessa tribo. Então é isso que acontece. Acontece homens que incorporam as características da serpente, de Satanás. Filhos de Satanás são assim, querem tomar o que não lhe pertence. Então, essa história a gente vê aqui no livro de Juízes 18. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, que é Laís, chama Laís em Juízes, essa cidade. Então, essa história nós vamos ver. E pelejaram contra Lesem e a tomaram e a feriram ao fio de espada. E tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan. Mas nunca foi dado por Deus. Mas ali tem o nome Dan. Segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Pronto. Então, nós vemos que a tribo de Dan, eles foram incapazes de ocupar o território que lhes fora alocado, e então eles tomaram, né, essa cidade que aqui em Josué é Lesem, né? Enquanto que em Juízes chama Laís, é a mesma cidade, certo? Então é o que nós vamos ver agora, essa história dessa serpente, as características dessa serpente, que a gente já vê que toma o que não lhe é atribuído, é um roubo, uma violência e outras coisas mais, outras características. Então vamos lá, meus irmãos. Juízes. Agora estamos curiosos, né, meus irmãos? Curiosos com essa história, o cumprimento dessa profecia. Juízes, capítulo 18. Juízes 18, a partir do versículo 1. Vamos lá, do versículo 1 ao 6. E aqui nós vamos ver a história da casa de Mica. Mica, que era um idólatra também, tinha os ídolos do lar, de fundição, imagem, de escultura, né? E também ele tinha um sacerdote em casa, uma estola sacerdotal, e um levita, né? Que era tipo o profeta da sua casa. Então ele criou seu próprio culto, acreditando que isso seria uma grande segurança para ele. Então nós estamos aqui, né? Na casa de Mica. Então vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos danitas, né, da serpente, buscava para si herança. Então, eles receberam do Senhor, mas por uma razão ou outra eles não conquistaram essa herança e estão atrás de outra. E a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Então, aqui parece muito agora com a história dos espias, certo? Dos espias que Moisés enviou. Então, a tribo de Dan envia espias, porque eles querem descobrir uma terra onde eles poderão ocupar. Versículo 2, presta atenção. Então os filhos de Dan, 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, né, eles enviaram, né, a espiar e explorar a terra. Igual Satanás, né? Tá por aí.
a explorar e espiar a terra para ver quem ele pode tragar. É bem isso. Espiar e explorar a terra. E lhes disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, outra tribo, onde tem a casa de Mica, certo? A região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita. Porque esse levita, na verdade, era de Judá, deveria ser conhecido, né? Porque era um transeunte também, procurando um lugar para ter a sua recompensa, para poder trabalhar e ganhar o seu salário. E esse levita, ele encontrou, então, nas montanhas de Efraim, a casa de Mica, onde ele era ali o sacerdote, né, o que estava ali profetizando e anunciando, entre aspas, a palavra do Senhor. E ele recebia toda a bênção da casa de Mica, um salário, né, casa, cama e tudo. Esse levita. Mas a tribo de Dan reconheceu, né, a tribo da serpente, reconheceu a voz desse levita, desse moço, certo? Então foi isso que aconteceu. Provavelmente esse levita já tinha passado também pelo território de Dan em suas viagens, né, quando ele era um transeunte aí pela terra, né, antes de entrar na casa de Mica. E então era um moço conhecido. Bom, foi isso que aconteceu. Então, versículo 3. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita, certo? Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Nossa, tem gente que é assim, né? Um monte de pergunta, né? Com interesse, claro, né? Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Versículo 4. Ele respondeu: assim me fez Mica. Aí você tem que ler Juízes 17, certo? O Juízes 17 fala tudo que foi feito por esse levita. Ele realmente recebeu salário, foi acolhido, recebeu tudo de bom na vida dele para ele exercer essa função ali na casa de Mica. Ele respondeu: assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Ó, que beleza, né? Assalariado, né, meus irmãos? Que coisa boa nos dias de hoje. Versículo 5. Então você é sacerdote, né? Então, né, vamos aproveitar, né, dessa situação na casa de Mica. Então lhe disseram: consulta a Deus aí, né? Para que saibamos se prosperará o caminho que levamos, que é o caminho de tomar uma terra que não lhes foi dada. Olha só, né, como que é a cegueira espiritual, né? A ganância, o egoísmo. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Não é o caminho do Senhor não, tá, meus irmãos? Presta atenção, porque a serpente, ela engana a Eva, né? Que são as pessoas mesmo, homens e mulheres, com astúcia. E a mente se torna corrompida e longe da pureza da imagem de Cristo. Pois é, meus irmãos, ninguém quer saber do caminho de Cristo, não. Ninguém quer saber da cruz de Cristo, não. Aqui é o seguinte: para que saibamos se prosperará o caminho que levamos, do jeito que a gente quer. É isso, meus irmãos. Esse é o trabalho da serpente nas nossas mentes. E aí esse sacerdote, né, segundo, né,
o desejo da tribo da serpente, da tribo de Dan, disse-lhes o sacerdote: ide em paz. Ai, que igrejinha boa, né, meus irmãos? Que igrejinha boa, né? Essa é a igreja que a gente quer, né? Ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. É bem isso que a gente escuta hoje em todo lugar, né? O Senhor vai te abençoar, né? É isso aí, vai em paz, meu filho. Ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Está mesmo. Mas se o Senhor está gostando ou não, é outra questão. Entendeu, meus irmãos? É a serpente, né? A serpente engana homens e mulheres, engana a igreja. Sim, meus irmãos, 2 Coríntios 11:3, uma carta escrita à igreja de Coríntios. Homens e mulheres são enganados da mesma forma. Não tem diferença, não. Certo, meus irmãos? Sim, a serpente enganou a igreja de Coríntios com astúcia, corrompeu a sua mente para sair da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aqui é o que estamos vendo como a serpente age, certo? Bom, então, né, tem o relatório desses espias, eles vão então ir até Laís, essa cidade, né? E depois vão trazer o relatório de volta à tribo de Dan. E isso você lê do versículo 7 ao versículo 10. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís. Ai, coitadinho desse povo de Laís, né, meus irmãos? Olha só. Ingênuos, tranquilos, sem vigiar, né? Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro. É um povo seguro de si também, né? Se achava, né? Achava que estava na segurança, meus irmãos, recebendo a tribo de Dan. Olha só, meus irmãos, recebendo a serpente. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Meu irmão, eu que não fico em paz e confiada. Orar e vigiar, meus irmãos. Pois é, como é que pode, numa época daquela, né, essa cidade estar em paz e confiada? Continua aqui, meus irmãos, versículo 7. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então, eles não tinham alianças para, se ocorresse uma guerra, houvesse uma ajuda da parte de um outro povo, de uma outra cidade, certo? Eles estavam totalmente isolados e eles não tinham tomado nenhuma precaução contra ataques de surpresa. Ah, que maravilha, né? Para a tribo de Dan, né? Com segundas intenções. A tribo de Dan era maliciosa, ela tinha segundas intenções. Chegaram ali como amigos, mas não eram amigos coisa nenhuma, tinham segundas intenções. Era a serpente, meus irmãos. Versículo 8. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: que nos dizei? Ah, então as notícias são boas. Claro, né? Um povo inocente daquele. Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. E ainda disseram: estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. É bem a coisa mesmo da serpente, né, meus irmãos? Não para quieta mesmo.
ela não demora em sair para tragar a vida das pessoas, para cegar o entendimento das pessoas e ocupar a terra, aquilo que Deus criou, o domínio de Satanás sobre a terra. O mundo jaz no maligno, dominado. Meus irmãos, a luz tem que brilhar, né? A palavra do Senhor tem que brilhar. Cristo tem que brilhar, meus irmãos. Amém, amém. Ele é o libertador da nossa cegueira. Versículo 10. Quando lá chegardes, olha só, meus irmãos, eu que não queria ser esse povo Laís. Ai, Senhor. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado. Isso é orgulho mesmo, né? Ai, Deus sempre vai me proteger. E aí se acha, se senta no trono de Deus e fica confiado. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado e a terra é ampla. Porque Deus, né? Aí coloca Deus no meio. Porque realmente os falsos mestres, eles sempre saem, né, do nosso meio. Da tribo de Israel saiu essa serpente aí, meus irmãos, o Dan, a tribo de Dan. Pois é. Foi isso. A terra é ampla porque Deus, aí coloca Deus no meio, Deus para lá, Deus para acolá, é Deus fazendo, é Deus agindo. É a serpente que está agindo aqui, né? Porque Deus vou-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Isso, meus irmãos. Agora, você pensou que eles iam só roubar essa cidade, né, ingênua, confiando em si mesma? Não, meus irmãos, a coisa vai além. Vai além. Vamos lá, versículo 11 ao versículo 20 é o roubo, um roubo do santuário de Mica. A Mica que tanto confiava no seu sacerdote, no seu levita que tinha chegado lá, que ele tinha assalariado, que tanto confiava nos ídolos do seu coração, nos ídolos do lar, dos ídolos, né, da imagem de escultura, da imagem de fundição, imagem para lá, imagem para colar. Meus irmãos, essas imagens, esse falso culto não pôde proteger a casa de Mica. A serpente invadiu. Foi isso que aconteceu. Versículo 11 ao versículo 20. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol 600 homens, armados de suas armas de guerra. Satanás e seus demônios, né? Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então, primeiro eles foram para Judá, ainda não estão nas montanhas de Efraim. Mas olha como que eles são, né? Eles vão tomando. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Pelo que chamaram a este lugar de Maanedã. Maanedã, meus irmãos. Então, eles vão ocupando o lugar, né? Vão ocupando. É isso que está escrito aqui. Acampamento de Dan, local de Dan, local da serpente. E nós não estamos nas montanhas de Efraim, nós estamos agora em Judá, no território de Judá, e a serpente ali, colocando o seu acampamento, a sua bandeira. Até ao dia de hoje, está por detrás de Kiriat Jearim. Dali passaram à região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Coitadinho de Mica. Quero só ver. Meus irmãos, se não é Jesus na nossa vida, é só Jesus que é o Salvador, o único caminho, a porta, meus irmãos, o pão da vida. É dessa água que devemos beber. Cristo Jesus é quem nos liberta, o Salvador,
o libertador. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquela casa há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Bom, aquele levita sacerdote foi abrir a boca, né? Falou demais, falou pelas culatras, e agora tudo vai se voltar contra ele, porque esses 5 espias estão contando para todo aquele exército, todo o povo que eles trouxeram, né, para dominar Laís. Esses 5 homens estão contando o que tinha na casa de Mica. Essa idolatria, esse culto idólatra. Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma imagem de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então, né? Então foram para lá e chegaram à casa do moço levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: o que vocês estão fazendo? Aí vem o Satanás. Aí vem o Satanás, meus irmãos. O Satanás. Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. E a proposta de Satanás, a mesma proposta que fez para Eva, certo? Ser como Deus, ser maior, sentar num trono maior, ser infiel àquele que o assalariou, para ir para um lugar onde ele poderia estar em maior evidência. Esses são os Satanás da vida, né? Que escutam as Evinhas da vida, né? Homens que se deixam manipular para serem homens que chegam até o topo, porque o seu nome deve ser célebre e não o nome do Senhor. E não são fiéis. É o que está aqui. Eles lhe disseram à serpente: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco e ser-nos por pai sacerdote. Olha só, meus irmãos, a serpente: ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Larga essa pessoa que foi fiel a você e venha conosco. Porque conosco você vai ser um sacerdote de uma família inteira, de uma tribo inteira. Larga essa casa. Então Mica, que foi um homem que assalariou esse levita agora, está sendo traído. Porque o coração desse levita, desse sacerdote, é um coração ganancioso que busca o poder e escuta a voz de Satanás, da serpente, como Eva escutou a voz da serpente. Esse levita, esse homem. Sim, meus irmãos, é isso. É isso aí. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? No dia que comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus.
E aí você vê esse homem, esse levita, versículo 20. Então se alegrou o coração do sacerdote. Eu vou ganhar um salário maior, não é verdade? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Bye, bye, tchau, casa de Mica. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. A casa de Mica. Mica foi traído, porque esse falso pastor procura seu próprio interesse e seu próprio benefício. Ele não será fiel, sempre ele vai escolher o caminho onde ele terá maior glória. É bem coisa típica do caráter de Satanás, da serpente. Sim, meus irmãos, foi isso que aconteceu. E o pobre coitado de Mica ficou sem o seu santuário, um falso santuário, porque o verdadeiro culto ao Senhor, o verdadeiro Cristo em nós, ninguém pode roubar. Satanás não pode roubar o Espírito Santo de Deus em nós, certo, meus irmãos? Onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. E Cristo em nós, ninguém pode roubar. Amém e amém. O verdadeiro Cristo, o Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, que sofreu, que deu sua vida, que morreu por nós, que sofreu por nós. Esse é o nosso Deus. Venceu quando se fez morto por nós, quando morreu pelos nossos pecados. Foi aí que ele venceu. Amém, amém. A cruz. E aí, meus irmãos, finalizando, né, o pobre coitado, né, o Mica, ele vai tentar reaver, né, o seu santuário, mas ele não vai conseguir. Assim viraram, né, a tribo de Dan, e tendo posto diante de si os meninos, né, para poder, né, defender, né, tudo que tinham roubado, o gado e os seus bens partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a ele e alcançaram os filhos de Dan, aqueles homens, aquela tribo, e clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Um exército de 600 homens diante daquele grupo pequeno da casa de Mica. Que tens que convocaste este povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes, que mais me resta? Meus irmãos, o falso culto, que mais me resta? Meus irmãos, nós temos tudo, porque o Salvador, o Espírito Santo, habita em nós e clama: Abba, Pai. O Senhor está conosco. Nós temos tudo, nós temos o Criador em nós. Amém, amém. Mas quando o culto é falso, é isso. É esse o sentimento. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Então não teve jeito, eles voltaram realmente de mãos vazias. E aí Dan, né, a tribo de Dan, assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica,
vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera. E chegando a Laís, aquela cidade inocente, a um povo em paz e confiado, o que eles fizeram? Os feriram ao fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. E Dan, essa tribo, reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Meus irmãos, então Satanás, ele ocupou aquela cidade, colocou o seu nome, porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. E assim a idolatria foi, então, estabelecida, né, pela primeira vez em uma tribo inteira, a tribo de Dan. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. E essa é a característica dessa tribo, a característica da serpente, do roubo, matar, tomar o que não lhe possui. E Satanás, ele cega o entendimento da pessoa, obscurecendo, corrompendo as nossas mentes, para que nós não vejamos o Salvador, a cruz de Cristo, a verdadeira libertação, meus irmãos. E Paulo combate isso, porque Paulo, ele pregou o verdadeiro evangelho, o evangelho do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Jesus Cristo. E as pessoas estavam se corrompendo com heresias, estavam ouvindo a voz da serpente pela boca dos falsos mestres. E como Eva, a igreja de Coríntios estava sendo tragada por essa serpente. Meus irmãos, é isso que nós vemos em 2 Coríntios. Vamos lá, meus irmãos, 2 Coríntios 11. Versículo 1, meus irmãos. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Então aqui Paulo está lidando com uma tribo de Dan, falsos mestres, usado por Satanás. Estão introduzindo na igreja, introduzido em Eva, na mente de Eva, na mente de homens e mulheres, uma outra doutrina, um falso Cristo, não o Cristo da cruz, mas aquele Deus, aquele falso Deus que apenas abençoa os nossos próprios caminhos. Mas o verdadeiro caminho é Cristo, nós temos que entrar no caminho dele. Meus irmãos, é isso que está aqui. Então, Paulo está enfrentando uma situação. Versículo 2 ao 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Acorda, meus irmãos, não estejas achando que está seguro, confiando em si mesmo, como Laís, como a cidade de Laís. Mas observe a palavra do Senhor, quem é Cristo, o verdadeiro Cristo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, sem heresias,
sem corrupção, sem um falso culto, um falso levita, uma falsa estola sacerdotal, ídolos do coração. Não, meus irmãos, o nosso coração deve estar puro. Meus irmãos, é isso que está falando aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, meus irmãos. Nós não estamos no trono. E assim como a serpente enganou a Eva, hoje ela engana a igreja, homens e mulheres, por meio dos falsos profetas, meus irmãos. E foi isso que aconteceu. Nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Temos que proteger a nossa mente. O nosso pensamento deve ser o pensamento de Cristo. Não podemos deixar que Satanás nos segue mentalmente, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Orai e vigiai, não seja como a cidade de Laís, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sim, meus irmãos, os desígnios. Gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes revelando que em Cristo é removido. Então, está falando do legalismo da antiga aliança. Ser salvo pelas obras somente é um véu. Os sentidos estão como? Tem uma pele espessa cobrindo o coração, cobrindo os pensamentos, a mente, não enxergam o Cristo verdadeiro. É isso que está falando aqui. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém, amém, meus irmãos. Sim, as pessoas, elas distorcem o Antigo Testamento e vivem no legalismo. 2 Coríntios 4:4. Vamos lá, meus irmãos. E é isso que a serpente faz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Que o Senhor Jesus proteja as nossas mentes com o seu Espírito Santo, a sua palavra, meus irmãos, não deixando que Satanás, com sua astúcia, corrompa a nossa mente, tirando a cruz de Cristo e colocando outras coisas no lugar, como está aqui em 2 Coríntios 11, meus irmãos, versículo 4. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus,
não um Jesus da cruz, um Jesus triunfalista, que só abençoa o seu próprio caminho no seu pecado. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, sim, meus irmãos, que não produz amor, bondade, benignidade, mas produz egoísmo, ganância. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, quer dizer, eles não suportavam Paulo pregando, mas eles toleravam outro evangelho, meus irmãos. Presta atenção, um evangelho inspirado por Satanás. Por Satanás, meus irmãos, presta atenção. Eu gostaria de pular para o versículo 13 ao 15 do capítulo 11. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, igual a tribo de Dan, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Dan era para pregar a justiça, mas se transformou sim no ministro de justiça, mas estava disfarçado. Eles se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então aqui a sentença já está dada. Versículo 20. Pula para o versículo 20. Tolerais quem vos escravize? Geralmente o falso Cristo, o falso espírito, o falso evangelho, ele escraviza as pessoas. Você não é mais livre. Tolerais, não toleram Paulo, mas toleram o falso Cristo, o falso espírito e o falso evangelho. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Igual a tribo de Dan, né? Destruiu a cidade de Laís. É isso que está aqui, meus irmãos. Uma coisa impressionante. Gostaria de ler o versículo 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, porque geralmente a serpente ela tem uma locução verbal muito boa, prega muito bonito, muito lindo, né? Dá um show mesmo. Um showman. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Antes o conhecimento de Cristo do que o conhecimento de marketing, né? Para falar bem e se sair bem, se sobressair humanamente falando. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém, amém, meus irmãos. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Orai e vigiai, não seja como Laís. E não deixe que a serpente te engane com falso evangelho, com astúcia, e que sua mente se corrompa. A cruz de Cristo, essa foi a verdadeira mensagem do evangelho, o evangelho de sacrifício, perder a sua vida em prol do evangelho. E Paulo depois vai contar todas as coisas tristes, difíceis que ele passou, tribulação, naufrágio, fome. Tudo isso não se encaixa no falso evangelho, nem no legalismo, né? Mas se a pessoa é legalista, um dia a serpente, a tribo de Dan, vai chegar aí e vai roubar todos os utensílios, né? A estola sacerdotal. São coisas que podem ser roubadas e destruídas, mas a nossa fé em Cristo Jesus jamais será destruída. O verdadeiro Cristo. Amém, amém.
Senhor Jesus, muito obrigada porque Tu és a luz do mundo. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo habita em nós. E nós cremos na cruz de Cristo. Nós ouvimos as Suas palavras. Entregar as nossas vidas, muitas vezes passar por situações difíceis por causa do Evangelho, algo vivo em nós. Não é algo legalista e não queremos seguir nosso próprio caminho porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E não queremos ter a nossa mente fechada, não queremos estar cegos, acreditando em ídolos do nosso próprio coração. Ídolos que criamos no nosso coração. Liberta-nos, Senhor. Mostre-nos a verdade. Sim, Senhor Jesus. O nosso orgulho é quebrado dentro de nós. Porque nós te amamos e queremos te servir e ir no seu caminho e não no nosso. Ensina-nos, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Não deixe a tribo de Dan nos invadir o nosso lar e que o nosso culto seja verdadeiro. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, Deus tenha misericórdia de nós. Realmente, que a serpente não nos engane. Ela engana homens e mulheres igualmente. E hoje usa falsos mestres. Mas que Satanás não engane os nossos pensamentos, como enganou a Eva. E que nossa mente não seja corrompida para que possamos continuar pregando o Cristo, o Evangelho puro, na sua simplicidade. E esse Cristo é que nos traz liberdade. Amém, amém. Nada melhor do que ser livre. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. Amém, amém. Go, tell it on the mountain.